vara de tóxicos, ela tem uma especificidade, pois a criminalidade específica do tráfico de drogas é uma crescente em nosso país, é uma crescente na cidade de Belo Horizonte, o que faz com que as demandas da área de tóxicos aumentem dia a dia. Não obstante existam 4 varas de tóxicos, todas 4 estão com um volume muito grande de trabalho, aproximadamente 5.000 processos cada uma, com pauta de audiência longa, né? Ainda que todos os dias da semana preenchidos com audiências. E essas audiências têm mais uma especificidade, que a quase totalidade dos processos são de réus presos. Então, todos os processos se tornam urgentes. Então, é uma demanda que não pode parar. Precisa, naturalmente, do juiz titular e, nas suas eventuais ausências, precisa de ter também um quadro de substituto para que não haja interrupção na prestação do serviço. Existe uma tendência muito grande em todo magistrado em se vincular na sua forma de agir no dia a dia ao local que ele está trabalhando. Infelizmente, na área criminal, onde lidamos no dia a dia com pessoas de alta periculosidade, não deixa de criar também no magistrado esta ideia de que possa estar trabalhando com algum risco, porque as pessoas com que ele convive são pessoas perigosas. E as informações que o magistrado recebe no dia a dia são informações de violência, informações de ameaça, de pessoas armadas. E isso não deixa de trazer para o magistrado, como traz para mim, alguma insegurança no dia a dia. E isso é uma realidade que marca, acho que, todo e qualquer magistrado. E nessa área de tóxicos, né, ela marca mais ainda. É um trabalho, eu diria, espinhoso nosso, porque uma audiência, por exemplo, com vários réus, ela demanda um forte esquema de segurança, demanda um trabalho redobrado dos escreventes, dos despachos, do próprio gabinete, que nós temos que analisar todos os requerimentos apresentados pela defesa. É importante destacar que aqui na vara de tóxicos não existe eu faço, existe o nós fazemos, é um trabalho de equipe. Nós, da segunda vara de tóxicos, realizamos uma audiência aqui com o maior número de réus, foram 35 réus em uma única audiência. Hoje a direção do foro já disponibilizou uma sala especial, vamos assim dizer, que comporta esse número de pessoas, porque nós temos que pensar que, em termos de segurança, para cada réu, nós temos que ter 2 policiais na escolta. Fora isso, nós temos os advogados e os auxiliares, por exemplo, o meu escrevente, a própria promotora de justiça, o advogado que nem sempre vem sozinho. Então, é uma estrutura gigantesca. É preciso que o advogado tenha uma sala em que ele possa conversar reservadamente com o seu cliente antes da audiência, principalmente antes do interrogatório. Então, hoje, o Tribunal de Justiça, através da direção do foro, disponibiliza todo esse aparato para nós. E mais importante ainda, em audiências de maior complexidade, com maior número de réus, e aqui nós estamos lidando com facções criminosas, conhecidas no Brasil inteiro ou no Brasil inteiro, nós temos um apoio incomensurável, principalmente da Polícia Militar, no que diz respeito ao reforço de segurança, à escolta desses presos, a própria Secretaria de Administração Prisional, que não mede esforços. O preso pode estar no Paraná, em Santa Catarina, São Paulo, eles providenciam o recambiamento a tempo e a hora. É preciso que as pessoas reconheçam que entre os juízes criminais há uma preocupação muito grande. E por iniciativa dos próprios magistrados do Brasil inteiro, foi criado um Fórum Nacional dos Juízes Criminais, que nós chamamos de FONAJUC, justamente uma troca de experiência em prol da sociedade. A lei que regulamenta o crime organizado, ela estabelece que quando você tem atuação de criminalidade organizada, o judiciário, os meios de segurança, por assim dizer, dispõe de meios diferenciados de produção de prova. Interceptação telefônica, agente infiltrado, essas ferramentas todas,
elas são dirigidas justamente para as organizações criminosas. Então, como nós temos uma frequência muito grande de organizações criminosas sendo processadas e julgadas nas tóxicos, nós temos sempre uma utilização mais frequente, mais corriqueira desses meios diferenciados de provas, que não são tão comuns em outras unidades judiciárias. Essa questão de delimitar a atuação do judiciário ela é muito interessante, porque, de um lado, o judiciário se marca pela inércia, ou seja, se o judiciário não for demandado, ele não tem como, por si só, definir uma atividade persecutória. Esse é um aspecto que é muito marcante. E ainda, num outro aspecto também muito marcante, nós vivemos num sistema de imparcialidade jurisdicional, de modo que o juiz também não vai produzir a prova. Não basta que o juiz atue, o juiz tem que ser demandado a atuar com uma qualidade da produção probatória compatível com a organização criminosa. Atribuir a prática de organização criminosa, demandar o movimento estatal de persecução penal em relação a uma atividade de organização criminosa, sem definir com muita qualidade quais são as provas que serão produzidas, os meios de prova que serão empregados, normalmente tende ao insucesso. De modo que o que me parece mais adequado identificar como o papel do judiciário é reconhecer a relevância desse tipo de demanda. E aí não tem como deixar de se valer do exemplo da Lava Jato. O exemplo da Lava Jato se identifica numa determinada circunstância um foco de demanda importante, de demanda relevante. E identificado esse foco, o que o judiciário, a meu juízo, deve fazer é providenciar o julgamento o quanto antes, com todos os meios de defesa aplicáveis e com todos os meios de produção de prova incidentes. O que mais me preocupa como juiz do tráfico é não cometer injustiça, é separar o joio do trigo. Você pegar o traficante mesmo, e esse tem que ser penalizado. Agora, aquele que é usado, aquele que é escravo do crack, aquele que é o zumbi do tráfico, aquele a gente tem que dar tratamento para ele. E o que a gente vê? A maioria das pessoas que são presas são pessoas na rua. São pessoas que também tem crack, lógico, tem que punir, não é falar que não tem que punir. A gente tem que usar o bom senso, a gente tem que antecipar, numa audiência, tem que ter o bom senso de escutar, de visualizar e de ver aquele contexto. A gente erra, claro, todo mundo erra. Mas dentro do erro eu tento errar o menos possível. Eu prefiro errar pela ação do que pela omissão. A minha sentença é uma parte de mim. Sabe? Não é uma coisa irresponsável, prender por prender gente com 3 gramas de crack, prender gente com 50 gramas de cocaína. Isso é porcaria. Dentro do contexto do tráfico no Brasil, não estou falando dessa pessoa, isso é porcaria. Então essas pessoas deveriam ser direcionadas a outro tipo de coisa, não para uma prisão. Eu aprendi isso nessa carreira toda como juiz. Eu acho que esses meninos novos estão passando para juiz, qualquer um devia ir para o interior e ver o Brasil que nós vivemos. A diferença social, falo para todo mundo da Secretaria, a gente não pode, o Código Penal é um, para o Brasil inteiro, mas eu não posso ter o mesmo rigorismo com o Código com uma pessoa, uma cidade que eu trabalho de Gromagol, que é pega com uma arma de fogo, uma cartucheirinha, uma porqueirinha, ou lá onde não tem luz elétrica, não tem polícia, não tem como ligar, não tem nem telefone para ligar para a cidade, com uma pessoa que é pega na Praça 7 com uma 9mm. É uma diferença brutal. Então, apesar da vara de toque ser uma vara específica, a matéria ser a mesma, as circunstâncias são diferentes. Isso não faz pensar, isso não faz raciocinar. Não é um matemático, um computador que você põe ali e vai ser a sentença daquele jeito, não. Cada sentença que a gente faz, a gente tem uma peculiaridade, uma particularidade e uma coisa que a gente tenta ajudar. Olha, eu acho que o grande pulo da pessoa, na minha opinião, tudo que eu estou falando é da minha opinião, o que eu penso. Eu não penso pelos outros, eu não penso por ninguém. É o respeito. Se você respeita uma pessoa que senta aqui na sua mesa, algemado, de roupa vermelha, você chama essa pessoa pelo nome. Você pede para essa pessoa, por favor. Você pede para essa pessoa dar licença, essa pessoa sabe o que ela fez. Então, ela jamais vai ter raiva de mim. Se eu destratar essa pessoa, se eu chamar essa pessoa disso, chamar essa pessoa daquilo, eu acho que não preciso disso para condenar uma pessoa ou para absolver. Eu acho que o respeito ao ser humano, o que eu falo muito aqui, a gente tira a liberdade da pessoa, a gente não tira a dignidade. É um poder muito grande que é dado ao Estado para a gente. É uma responsabilidade muito grande, uma carga muito pesada
e a gente tem que olhar essas pessoas com os olhos do bom senso, só isso.